Em Franca, a Prefeitura enviou à Câmara o projeto que autoriza a renovação do contrato do transporte coletivo com a empresa São José. Mas a Casa emitiu um parecer dizendo que não tem responsabilidade sobre a renovação e que o Executivo deve decidir sozinho. Em meio a esse jogo de empurra, a população continua pagando uma das taxas mais caras do país por um serviço que deixa a desejar. Quem usa o transporte público em Franca já tem a resposta pronta. A vinda de uma nova empresa era sim a melhor opção. A atual tarifa de R$ 4,30 no dinheiro e R$ 4,10 no cartão não agrada nem um pouco. Muito caro, R$ 4,30 para andar no ônibus. Entendeu? Está mais barato de andar Se tiver duas pessoas, está mais barato nesse aplicativo. Eu acho que com a vinda de outra empresa poderia ser bem mais útil à cidade. Os ônibus têm que ter melhoria, não está tendo melhoria, está precisando reformar, mudar de frota de ônibus e o atendimento é mau. Não faltam reclamações, atrasos, preço alto, a retirada de cobradores, entre outros, faz com que a população clame por um serviço melhor. Essa São José está crítico isso aí. Olha, nós precisamos de ônibus, a população, a maior parte depende de ônibus. Para ir lá para o NGA, que é o lugar que todo mundo precisa de consultar, não tem ônibus. Você fica 1 a 2 horas esperando o ônibus. Está crítico isso aí. Em 2019 veio a chance da mudança. O contrato firmado com a São José há 10 anos vence este mês. Ele poderia ser renovado ou uma nova licitação aberta. O Executivo, ao contrário da vontade popular, optou pela renovação com a mesma concessionária, gerando críticas até mesmo da base aliada. Eu votaria contra a renovação hoje, né? O Executivo deveria ter aberto uma licitação há um ano atrás e fazer todo o procedimento para esse momento ter uma licitação seria o mais coerente. Na última sexta-feira, as comissões permanentes aqui da Câmara deram um parecer contrário ao projeto. No entendimento dos membros, a responsabilidade sobre o contrato é única e exclusivamente do Poder Executivo. Caso este parecer seja aprovado na tarde de hoje, a decisão volta para as mãos do prefeito. O vereador tem que pensar no bem da população em geral. Se a população está insatisfeita, é óbvio que o vereador precisa de se balizar nessa opinião popular para proferir essa votação. Este economista avalia que o preço da passagem praticado no município pode sim prejudicar a economia. Pela média salarial francana e o porte da cidade, a tarifa é muito alta. E nós temos que levar em consideração que o salário médio em Franca é muito baixo. Até comparando o salário médio com outros municípios brasileiros do porte de Franca, o salário médio é ainda baixo. Então nós temos esse problema. E uma tarifa dessa magnitude, ela acaba impactando no orçamento das famílias ou das pessoas que utilizam o transporte urbano. O economista ressalta ainda que é importante lembrar que o subsídio prometido pela Prefeitura, caso haja renovação, é dinheiro do contribuinte. É um dinheiro que está saindo do contribuinte e está entrando nos cofres públicos. Agora, o que é preciso examinar é o seguinte: para conceder subsídio, a situação fiscal da Prefeitura teria que estar relativamente boa. Para o usuário, resta agora torcer para que os seus representantes ouçam a voz de quem realmente conhece a realidade do transporte. Fernando Lima, de Franca, para o Jornal da Clube. A empresa São José disse que em recente pesquisa de avaliação do serviço prestado, os usuários aprovaram com índice superior a 80%, como ótimo ou bom. Reforçou que esse levantamento foi feito em dezembro e, embora recente, fez novos investimentos de lá para cá, que pode aumentar ainda mais o índice de aprovação. Por fim, destacou que Franca é uma das poucas cidades do Brasil a contar com 100% de acessibilidade e que, com os investimentos previstos para a renovação da frota, entre outros itens, a tendência é termos uma melhora significativa na qualidade dos serviços prestados no município. Já a Prefeitura disse que aguarda com serenidade a posição a ser tomada pelo Legislativo. A partir de então, o caso será avaliado, colocando em primeiro lugar o bem-estar dos cidadãos, em particular daqueles usuários do transporte coletivo.
Acompanhe agora como cada vereador se posiciona sobre a prorrogação de contrato entre a Prefeitura e a empresa São José. São contrários à prorrogação do contrato direto com a empresa São José. Della Mota, Donizete da Farmácia, Hilton Sérgio, Adermes Marini, Carlinho Petrópolis, Marco Garcia, Cacá, Cristina Vitorino e Pastor Palamone. Estão indefinidos ou não responderam Arroizinho, Nirleide Souza, Pastor Otávio, Tony Rio, Claudinei Rocha e Correia Neves. Novamente, nenhum vereador se posicionou a favor da prorrogação do contrato. Agora ao vivo, Davi Florim traz mais informações. Davi? Puxa, o assunto interessa e muito para toda a sociedade francana. Aqui ao meu lado está o advogado Wilson Rogério Estevão. Doutor, a Câmara de Franca emitiu um parecer dando a entender que se isentou da responsabilidade. O que é que representa a situação? Boa tarde. Boa tarde, Davi. Boa tarde, Pulse. Na realidade, assim, para a gente poder traduzir isso para o povo entender, todo mundo quer ser pedra, ninguém quer ser o telhado de vidro. A Câmara, enquanto estava servindo para bater na renovação desse serviço de transporte público, ela servia. A hora que o prefeito foi dividir as responsabilidades com ela, ela se isenta. Ela faz um parecer, submete esse parecer ao plenário, dizendo de uma interferência que estaria existindo entre os dois poderes. Na realidade, quando se alega em ADIM essa interferência, normalmente é o Poder Executivo que alega essa interferência. É quando a Câmara extrapola o papel constitucional dela e interfere nas atividades do Poder Executivo. Parece inédita essa decisão, pelo menos para a minha pessoa. Eu nunca vi a Câmara alegar essa interferência de poderes. Então, na realidade, a Câmara não quer botar a mão naquilo que é complicado. A insatisfação da população é clara. O serviço é caro e de baixa qualidade. A Câmara pode ficar indiferente a isso? Não pode e não deve. Tanto não deve que a Câmara fez lá no prédio dela, com os vereadores lá presentes, as audiências públicas em relação a esse tema. Então, se ela não queria interferir nesse assunto, se ela não queria ser a caixa de ressonância da sociedade, ela não deveria nem ter começado a mexer nisso. Estranhamente, ela foi, provocou uma situação, provocou um posicionamento do Poder Executivo, e quando o Poder Executivo vem e pede o auxílio da Câmara, a Câmara simplesmente se isenta de qualquer tipo de parecer, de qualquer tipo de interferência num contrato tão oneroso para a população e num contrato que já decorre de longo tempo. O parecer das comissões devolve o projeto e a responsabilidade apenas para o prefeito. Isso é o mesmo que lavar as mãos? Sim, é absolutamente isso, é lavar as mãos. É não ouvir o que a sociedade cobra dos legisladores. A partir do momento que eles abriram as audiências públicas e a sociedade lá compareceu fazendo suas reclamações, como nós vimos em reportagens anteriores, sobre pontos de ônibus que não existem, pontos que não são reformados, preço caro da passagem, ônibus desconfortáveis, esses vereadores tinham por obrigação, até pelo seu cargo, de levar isso à prefeitura. Quando eles deixam de apreciar um pedido desse do prefeito, do executivo, simplesmente eles deixam de ouvir e deixam de atender aos seus eleitores. O economista ouvido pela reportagem afirmou que um preço tão caro pode prejudicar a cidade, porque tira o poder de compra dos cidadãos. Qual a gravidade disso? Exatamente, além de tirar o poder de compra dos cidadãos, é um dos serviços públicos na região dos mais caros que tem. A gente vê que seria essa oportunidade da prefeitura abrir uma nova concorrência, abrir uma nova licitação e tentar baratear essa passagem para o seu usuário, para o seu munícipe. Quando ela faz isso, ela tira de dentro da mesa do cidadão, ela tira da saúde, ela tira da educação do cidadão para colocar numa licitação, numa renovação de um contrato que tem uma névoa muito escura sobre ele. Doutor, o ano que vem tem eleição. A população deve se lembrar disso e cobrar os vereadores? Deve se lembrar tanto do prefeito, que tenta fazer essa renovação descer por goela abaixo, como também deve se lembrar muito bem dos vereadores, que se acovardam nesse momento, deixando de emitir um posicionamento sério sobre esse problema do transporte público de Franca. Ou seja, eles deixam a população ao léu. A população que votou neles e que esperava que eles se posicionassem está desamparada.
Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Pucci. Ok, Davi.